Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou professora Roseli, professora de informática, e eu e o DEPOL vamos lhe acompanhar nessa preparação do seu concurso público no que diz respeito às questões cuja banca Vunesp vai lhe, vamos chamar assim, presentear na sua prova. A gente vai fazer um trabalho por meio de resolução de questões, por meio de leitura do edital, para chegar no dia da sua prova, a informação está lá lindamente e você fazer a diferença na sua classificação. O nosso primeiro bate-papo, vou chamar de bate-papo agora, é a gente visualizar um pouquinho as informações que o edital nos apresenta. Esse edital é o edital de 2022. Então, o que nós temos aqui? Quando a gente pega o nosso edital, a gente visualiza que a informática começa no item 10 lá no edital. Então, o que nós temos aqui? Lá no item 10, noções de informática. Então, o primeiro item que o edital nos propõe é o elemento sistema operacional. Lá em 2018, que foi o nosso último concurso, a Vunesp trabalhou com o Windows, né? Nos nossos editais anteriores, a gente tinha o Windows cravado no edital. Agora, a Vunesp não escreveu Windows, ela escreveu apenas, né, ela trouxe para nós no edital apenas o termo sistema operacional. Então, nós podemos encontrar o Windows, nós podemos encontrar uma questão de Linux, ou a gente pode encontrar uma questão conceitual que aconteceu para nós na Polícia Civil da Bahia, né, que foi para nós em abril de 2018, também feito pela Vunesp, ou ainda a gente pode encontrar essa informação, ela foi inserida agora no edital de 2022, que é a presença de sistemas operacionais para dispositivos móveis ou portáteis. Então, de repente, uma questão falando sobre Android, sobre iOS, ou seja, o assunto sistema operacional, ele está bem aberto e a gente vai trabalhar, conduzir informação sobre esse assunto. Então, essa é a primeira linha de falar, né, do item 10.1 do nosso edital. O segundo item do nosso edital é o editor de texto. Também fazendo menção a edital anterior, o editor de texto, a gente tinha o Microsoft Word. Agora também ele está aberto. Os elementos são exatamente os mesmos do edital anterior, porém agora a gente não tem nome de editor de texto. Normalmente, a Vunesp ela trabalha com Microsoft Word, mas de repente ela pode colocar o Writer para a gente, que é o nosso editor disponível gratuitamente do pacote de programa LibreOffice. A gente vai conversar também, vamos apresentar algumas questões interessantes, importantes para fazer leitura desse edital, ok? Fiquem tranquilos que a gente vai fazer um trabalho bem bacana e entregar as questões para vocês. Seguindo para nós ainda fazendo leitura do edital, nós temos o item 10.3, que é editor de planilha, também como aconteceu em 2018. Planilha, a gente tinha o Microsoft Excel, hoje a gente não tem nome da planilha eletrônica, pode ser que tenhamos uma questão de Excel, né, o Microsoft Excel, pode ser que tenhamos uma questão de Calc. O Calc para nós é o nosso editor também de planilha, porém faz parte do pacote livre, como acontece com o Writer, chamado para nós aí LibreOffice. Então, editor de planilha, os elementos do editor de planilha continuam os mesmos, porém nós não temos um nome Microsoft Excel, então leitura também desse item no decorrer, né, das nossas aulas. O próximo item do edital é o item 10.4. Esse item 10.4 é o item de mensageria. Aqui a gente vai encontrar a presença, como o próprio nome diz, mensagens. Então, nós temos aqui o correio eletrônico, conceito, utilização. Nós temos vários elementos, né, de armazenamento de dados que podem ser levados ao conceito de mensageria. A gente vai estar trabalhando isso também por meio de questões ou por meio, né, de informações conceituais para levar, claro, sempre informação para você encarar a tua questão no dia da tua prova. Aqui a gente também encontra algo bem bacana, que foi também inserção agora para nós, novo nessa proposta do edital, que são os aplicativos de comunicação por mensagens. De repente, aqui um WhatsApp, de repente, aqui um Telegram. Então, também tem liberdade para essa comunicação por meio de mensagem, e também a gente vai levar isso para as questões.
O nosso próximo item é falar sobre VoIP. O VoIP, para nós, nada mais e nada menos, é uma tecnologia que utiliza voz por meio de IP. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos conversando por meio de VoIP. Nós estamos utilizando a conexão à internet, a identificação da nossa máquina por meio do IP e levando a informação, trafegando voz por meio de IP. Então, aqui nós temos conceito, utilização e também recebemos softwares e aplicativos de comunicação por voz, áudio e videoconferência. Aqui a gente pode continuar falando do WhatsApp, porque tem comunicação de voz, tem comunicação de vídeo, dá para trabalhar em grupo, fazendo uma videoconferência, uma videochamada, dá para trabalhar para a gente pelo Google Meet, que também é forte em prova, dá para trabalhar pelo Microsoft Teams, dá para falar de Zoom, dá para falar de Skype. Então, nós temos uma linha bem grande aqui que pode ser elemento da nossa questão, ok? Continuando, o item no edital 10.6 vai falar sobre redes. Aqui nós temos os elementos falando de navegadores, a gente pode encontrar busca, a gente pode encontrar URL, a gente pode encontrar redes sociais, que também é elemento de prova. De repente, né, uma questão de Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. A gente pode encontrar elementos de proteção e segurança, e aqui a gente trabalha, né, com software de segurança, podemos ter aí antivírus, podemos aí ter os anti-malwares, né, anti-phishing, anti-farm, anti-spam, e também a questão da segurança no tráfego de dados, que pode incluir a criptografia, né? Então, é um item também bastante aberto para as provas. Depois, a gente tem armazenamento em nuvens, as comunicações, né, a maioria aí para nós das relações online, quando a gente trabalha, por exemplo, questões que poderão ser colocadas na nossa prova em conjunto. Nós estamos em uma videoconferência, né, uma videochamada, e aí você pode, né, nós temos a liberdade pelos softwares que nos permite esse tipo de comunicação, a gravação dessa chamada. E aí a gente pode fazer o armazenamento em nuvem via OneDrive, via Google Drive, via SharePoint. Então, nós temos alguns elementos importantes. E outra questão também bem forte, que pode ser elemento aí da prova de vocês, é a presença da Deep Web e da Dark Web, que é aquela parte, né, que a gente chama uma parte, vamos chamar assim, subterrânea, né, entre aspas. Para falar desse assunto, normalmente a gente utiliza a proposta de uma imagem de um iceberg, né? Então, a parte superior do iceberg a gente chama da parte chamada de surface, que é a nossa internet, onde nós, usuários, fazemos nossa busca, nossa pesquisa, navegamos, acessamos banco, trabalhamos aí, né, estudando, e depois uma parte mais escondida desse iceberg abaixo, né, dessa parte chamada surface, a gente fala de Deep Web e Dark Web, que carrega duas características muito importantes, que é, primeiro, o anonimato e, segundo, a segurança, né, a criptografia dos dados. É nesse meio, né, que a gente consegue inserir alguns elementos que são importantes no tipo de concurso de vocês, que é o caso de ações ilícitas. Então, se você vai descendo, né, chega lá, por exemplo, na Dark Web, a gente consegue ver uma área bem obscura, uma área bem complicada, né, trabalhando aí informações sendo trafegada de modo ilícito, crimes acontecendo, né, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, pedofilia. Então, uma parte bem pesada, que até chama a atenção de vocês, que pode estar aqui uma das nossas questões da prova, né? Onde as polícias, de uma certa forma, hoje utilizando todo elemento de inteligência, parte para esse mundo também obscuro, né, da internet, atrás desses criminosos, atrás desses maliciosos que fazem uso do seu anonimato para gerar aí, né, crimes e para colocar aí as famílias em situações bem delicadas. Aqui também, né, trafega aqueles crimes bem complicados, crimes de sequestro, onde você acaba negociando, né, com
o maldito aí, né? E depois todo o pagamento é feito por criptomoeda, então aqui também entra aquela parte que pode acontecer das moedas digitais, né? Então, é um assunto bem bacana aí que eu já chamo a atenção de vocês para começar a fazer uma pesquisa, colocar esse assunto aí para conhecimento, que pode ser uma das questões aí que a gente já está trabalhando. A gente vai ter apenas 4 questões na prova, mas são questões que vão fazer a diferença na sua classificação, e de repente a gente já está falando de uma aqui, sobre a Deep Web e a Dark Web. Mas a gente vai conversar na aula depois. Saindo do item 10.6, a gente vem aqui, olha, para o item 10.7, e aí a gente vai falar um pouquinho de hardware. Lá em 2014, a VUNESP colocou na prova do delegado o hardware, né, que na verdade foi a porta de comunicação RJ45, né, que era o cabo da rede. Em 2018, a gente não teve questões de hardware, mas aqui tem uma proposta interessante, porque para nós é o armazenamento dos nossos dados. Então, tudo que a gente for fazer, criar um arquivo, gerar uma foto, né, gerar uma informação de áudio, de vídeo, gera o armazenamento. Então, de repente, a gente tem uma questão não tão pesada, uma questão bem tranquila, falando sobre o armazenamento de dados. Inclusive, nós ganhamos elementos novos, veja, ó, dispositivos móveis, portáteis, né? Os smartphones e os tablets, que antes a gente não tinha incorporado no edital. Então, podemos pensar também nessa questão do hardware, falando na questão do armazenamento de dados. Então, a gente pode gerar o HD externo, o pendrive, CDs e DVD já está ficando um pouco aí obsoleto, mas podemos ter. Mas a sacada é pensar nos smartphones cada vez mais, né? Já não é mais um mero telefone, a gente faz tudo pelo smartphone. Pensando aí, né, na questão da proteção e segurança que a gente ganha aqui em cima, ó, falando de rede, a gente pode pensar nos usos do smartphone, a questão do acesso a banco, a ideia do Pix, né, que hoje virou aí uma ferramenta de bandido. Então, tem questões bem interessantes, se for levada realmente à vida da polícia, pode ter questões bacanas aí amarrando esses itens. Depois, saindo do item 10.7, a gente ganha aqui o nosso item 10.8, e aí a gente vai gerar o que nós chamamos aqui, né, de softwares maliciosos. Na Polícia da Bahia, né, PC de 2018 na Bahia, a gente ganhou o ransomware para nós, que é um tipo de software malicioso, né, que sequestra os dados e depois pede um resgate para a devolução dos dados. Depois, outros concursos, a gente ganhou phishing, apareceu na Polícia Civil, né? Não por cargo de delegado em 2018 aqui em São Paulo. A gente tem phishing, a gente tem farm, a gente tem spam. Nós temos vários malwares aí que podem ser elementos levados para a prova, mas é uma lista grande. Então, também vou precisar aí de vocês do outro lado fazer algumas leituras que eu vou estar direcionando para vocês, porque os assuntos são bem grandes, são bem extensos, e devagarinho a gente vai organizando essas ideias até para chegar no dia da sua prova e tudo isso está organizado. Lembrar que aqui nós temos um elemento bem bacana, que também é novo no edital, chamado de engenharia social. A engenharia social se trata, né, das pessoas que utilizam as tecnologias. Às vezes as pessoas, né, de boa fé acabam caindo aí nos golpes, que é outro assunto interessante para pensar aí na prova para o delegado. Às vezes, quantas pessoas chegam na delegacia dizendo, né, que foi vítima aí de um golpe, acesso, clicou no link, acabou enviando dinheiro, enfim. Então, a engenharia social trabalha justamente a pessoa, que na boa fé acaba caindo aí nos golpes, que é bem interessante pensar nesse assunto também para as provas. Claro que a gente também vai trabalhar a questão da segurança, aqui não só a segurança, né, falando da própria rede, mas também dos dispositivos. Lembrar, né, que a gente tem hoje como fortalecimento, isso é muito importante, a autenticação dos nossos equipamentos em 2 etapas. Isso acontece aí com o próprio WhatsApp, né? Isso acontece para nós nas redes sociais. Às vezes você tem uma senha, mas para realmente falar que é você, gera uma segunda autenticação, gerando um número, né? Que a partir desse número, por mensagem no seu WhatsApp, por exemplo, você pode acessar. A gente tem aplicativos, né, de identificação para poder realmente saber se é você que está acessando aquele serviço, e também, que está no edital, né, a famosa lei de proteção de dados, aqui para nós a gente ganha a proteção dos dados pessoais,
que também está amarrado, né, a esse critério de segurança nesse item 10.8 do edital. Ou seja, nós temos aí um passeio bem grande para falar sobre informática para o concurso voltado para o cargo de delegado aqui no estado de São Paulo. E aqui, quero só lembrar vocês, a informática, a gente vai estar recebendo na prova 4 questões de informática, que está no módulo 7 do edital, junto com medicina legal, direito civil e criminologia. Então, aí nós temos um bloco na prova com 16, 4, 8, 12, 16 questões, e aí a gente tem a informática nesse pacote com 4 questões. E a partir de agora, vou dizer para vocês, né? Vou colocar aqui, sistema operacional é o nosso primeiro assunto que nós vamos trabalhar. Então, agora eu vou dar uma pausa aqui e já encontro com vocês. Já na nossa, vou chamar agora de primeira aula, que aqui foi um bate-papo falando do edital, e já encontro vocês na nossa primeira aula para discutir o assunto sistema operacional. Até já!